Boa noite, o meu nome é Alexandre e o nosso grupo vai falar sobre a psicopatologia descritiva. Existe uma linguagem comum, que é um artigo de Chenio. Ela é considerada a disciplina que se ocupa da descrição, definição e classificação dos sintomas, sinais e síndromes mentais. Ela se desenvolveu no século XIX e início do século XX. Karl Jaspers, quem contribuiu de forma relevante com a sua abordagem fenomenológica. Estamos falando de nosologia, que é a parte da medicina que se dedica a estudar, descrever e classificar as doenças. Assim, os transtornos mentais possuem sistema classificatório, ou seja, psiquiatras do mundo inteiro compreendem o significado de um paciente com esquizofrenia nos moldes da CID-10. Porém, observamos critérios diagnósticos para cada categoria nosológica sem uma preocupação quanto à definição precisa dos sinais e sintomas e explicação como devem ser reconhecidos na prática. O uso de uma linguagem comum constitui um pré-requisito essencial para que se alcance um nível satisfatório de fidedignidade do diagnóstico psiquiátrico. Assim, por exemplo, a definição de delírio no Brasil não deveria ser diferente da entendida no Japão. Observemos o termo consciência, ou seja, o rebaixamento do nível da consciência. Para estes termos são empregados termos muito diferentes, como embotamento, entorpecimento, ofuscamento, turvação, perturbação, embriaguez, torpor, sonolência, pré-coma, estado parassônico, onírico e oniroide, onirismo, alucinose aguda, estupor, estado crepuscular e delírio. Vejamos o termo memória. Falemos da fabulação, que designa o preenchimento de lacunas de memória com falsas recordações, e a alucinação de memória, que é definida como uma falsa lembrança produzida pela imaginação. Ela pode ocorrer na esquizofrenia e em outros transtornos psicóticos em virtude da atividade delirante. Também há o termo paramnésia em sentido mais geral, que significa o conjunto de alterações qualitativas da memória, onde caberia a fabulação. Porém, também significa, para outros autores, alucinação de memória. Temos a fabulação como um subtipo de alucinação de memória ou a alucinação de memória incluída entre as fabulações. Assim, dependendo do autor, podem ser consideradas alterações diferentes. Olá, meu nome é Edson e eu vou falar alguns distintos conceitos na atenção e na linguagem. A atenção possui o aspecto da vigilância. A vigilância designa a capacidade da pessoa de mudar o foco atencional de um objeto para outro. Porém, ela também pode significar a pessoa estar lúcida e com a consciência clara. A linguagem na esquizofrenia, ela sofre uma desorganização, ou seja, as palavras são expressas de uma maneira ilógica e incoerente. E essa anormalidade, ela tem distintas definições, como esquizofasia e paradigmatismo. Então já pode-se perceber que o mesmo termo ele pode ter distintos significados, do mesmo jeito que o mesmo sintoma pode ter distintas nomeações.
Bom, quando nós vamos falar sobre o pensamento, nesse caso, ele é classificado como um distúrbio senso-percepção. Diferentes dos outros atores que eles usam como roubo, divulgação e até sonorização. Vamos falar do pensamento desagregado, ele é a característica mais importante de um ser. Há uma certa distorção e perda do sentido e raciocínio lógico, quando ele se associa a novas ideias, que acabam sendo ilógicas, entendidas ou até exageradas, assim tendo algumas consequências como alterar a síntese do discurso, ilógico, cheio de fragmentos. Há muitas formas de expressões serem usadas do pensamento. Cada autor usa de um jeito. Alguns exemplos que podemos ver é o Nobre Melo, Alonso Fernandes, Hamilton. Todos eles usam uma certa forma de um jeito deles. Quando vamos falar da vontade, a hipobolia e a abulia são termos muito utilizados no contexto e citação da psicopatologia. Mas o termo hiperbolia ele é menos encontrado, ele é utilizado com menos frequência e no lugar dele acaba sendo usado heterogênea. E se formos ver a hipobolia e hiperbolia de um modo oposto, poderíamos esperar que esses dois fossem associados à síndrome maníaca, que é coisa que apenas Sá e Roxo podem fazer. Bom, agora eu vou falar sobre os termos referentes à parte de psicomotricidade. Eu vou falar agora sobre dois termos, flexibilidade cerácea e o outro catalepsia. Para diversos autores, esses dois termos eles são sinônimos, mas para alguns existe uma notável distinção entre eles. No caso da flexibilidade cerácea, essa rigidez, que é comum para ambos os termos, ela é mais facilmente superada. Essa rigidez muscular, como o próprio nome diz, da flexibilidade cerácea, ela é mais moldável, tipo uma cera. Esse cerácea vem de cera. E esse corpo, ele pode ser moldado através de estímulos físicos, de fisioterapia. E para o estudioso Lemes Lopes, a flexibilidade cerácea ela é uma forma de catalepsia. Agora referente ao quesito de afetividade, os dois termos hipertimia e hipotimia. O termo hipertimia, para alguns autores, para vários autores no caso, ele se refere, ele pode ser entendido como uma alegria excessiva, uma alegria patológica. E a hipotimia pode ser caracterizada como estados, episódios depressivos. Já para o autor Alvin, citado por Sá nesse texto, ele vai entender que o termo mais apropriado seja apenas hipertimia, porque o prefixo hiper, que significa exacerbado, maior, coisa assim, ele vai se referir aos dois tipos de afeto. Ele não vai colocar estados depressivos como uma baixa de alegria, mas sim como mais sentimentos de polo negativo, que seria tristeza, e não como uma baixa de alguma coisa. O conceito consciência da existência do eu foi cunhado pelo autor Schneider, e esse conceito ele foi entendido pelo Karl Jasper como um subtipo de consciência da atividade do eu. Para o autor Schafter, eu acho que é assim que se pronuncia, esse conceito de consciência do eu era entendido como consciência da vitalidade do eu, do estar fisicamente presente, do sentir-se vivo. Eu acho importante ressaltar também que vários
psicopatólogos falam da consciência do eu na depressão e na esquizofrenia, mas apenas Schafter, que eu citei anteriormente, e Caballero-Goas falam de um aumento dessa consciência em episódios de mania. Olá, eu sou Maria Eduarda e vou fazer a conclusão do trabalho e dar seguimento a ele. Na psicopatologia descritiva, a gente viu que tem muita diferença entre termos e conceitos. Alguns termos têm muitos conceitos, alguns conceitos têm muitos termos. Essa diferença entre termo e conceito, ela é exatamente o motivo da psicopatologia descritiva ser tão importante. Ela visa uma linguagem universal de termos e de conceitos, porque se a gente não consegue ter uma descrição exata de um termo, a gente não consegue explicar ele, e assim a ciência ela não progride como deveria. Então, para que a gente tenha um melhor desenvolvimento dessa disciplina, a gente precisaria ter a linguagem universal para que não fique desfocado os termos, os conceitos, as explicações, porque elas variam demais e, como a gente pode ver, tem muitos exemplos disso. Esse foi o trabalho. Obrigada!